E vem conferir a crítica do filme Gladiador 2. E chegou nos cinemas o filme Gladiador 2. Filme esse que eu estava muito ansioso para saber o resultado. E estava muito ansioso porque eu sou muito fã do filme Gladiador, lançado nos anos 2000. E esse filme prometia que ia ser maior, ia ser mais épico e ainda por cima tinha a volta do Ridley Scott. E eu saí do cinema não detestando o filme. Na verdade, eu até gostei do filme. Esperava mais. Acho que ele não está nos pés do clássico que foi dos anos 2000, mas eu gostei dele. Mas eu fiquei pensando, como fazer essa crítica? E eu pensei, para fazer essa crítica e conseguir organizar meus pensamentos, eu acho que eu tenho que dividir essa crítica em 3 partes. A primeira parte é falar sobre o épico, que seria o filme gigantesco entregue pelo Ridley Scott. A segunda parte seria falar sobre as atuações, que também são muito boas. E depois terminar falando sobre o roteiro, que aí vira o grande calcanhar de Aquiles desse filme. E por que eu começo com o épico? Porque a gente não pode esquecer que no fim das contas, Gladiador é um blockbuster. Ele se tornou um clássico, conta uma história de vingança com maestria, mas o dos anos 2000 também era um blockbuster. Esse é mais ainda. E aqui, com mais dinheiro e com uma tecnologia elevada, faz com que o Ridley Scott eleve o nível de Gladiador no nível de batalha e também entretenimento. É impossível você sair do filme do Gladiador 2 e não se sentir pelo menos entretido. Entretido com os grandes cenários, entretido com as grandes sequências de ação que pouco se vê no cinema hoje em dia. Porque você fica pensando, já era grandioso você ver leões e tigres na arena. Aqui ele eleva o nível. Você vai ter batalhas com rinocerontes, batalhas com babuínos e batalha até com tubarões. E ele consegue fazer com que tudo vire tão incrível que para pessoas como eu, que não conheço a história real de Roma, a história real do Coliseu, eu saio do cinema não pensando que absurdo, tubarões no Coliseu. Eu penso, será que isso realmente aconteceu? E pesquiso para saber se realmente aconteceu daquela forma, porque as batalhas navais eu sabia que tinha acontecido, mesmo que pouco. Então a partir daí, quando você pensa em escala épica, como eu falei que seria o primeiro ponto desse filme, ele entrega muito. Ridley Scott até hoje entrega grandes escalas. Até naquele filme que é um pouco menor, chamado O Último Duelo, você vê como o Ridley Scott entrega isso. E até no filme que eu não gostei dele do ano passado, que é o Napoleão, ele também entrega grandes escalas, grandes batalhas. Então, no quesito de entretenimento, eu acho que Gladiador 2 vai te entregar muito. Porque o Ridley Scott filma muito bem e te entrega excelentes sequências de ação, bem coreografadas, bem feitas, que você sente o impacto de cada lâmina, sente o impacto de cada morte que acontece, da menor a mais brutal, porque ele realmente filma muito, e filma muito bem, e ele cria uma fotografia, e ele cria uma ambientação do Coliseu que acaba sendo vendida para mim. Mesmo sabendo que aquele Coliseu é muito artificial, com muito CGI, você consegue realmente se envolver nas batalhas, se envolver em cada momento que tem. Eu também gosto muito como ele trabalha escalas, de uma arena menor a uma arena maior, ele consegue mostrar te colocar dentro de cada arena. Então por isso que eu falo que é o épico. Quando você pensa em sequências de ação, quando você pensa em blockbuster, quando você pensa em entretenimento, o Ridley Scott te entrega muito aqui, através da sua filmagem, através de como ele conta a narrativa através da sua filmagem, como ele filma os grandes... Porque saindo dessa parte... Roma como um todo, ele consegue dar uma grandiosidade para os castelos, grandiosidade para os grandes salões que existiam em Roma, os grandes julgamentos, tribunais, tudo funciona muito bem. E a diferença do começo, que era um lugar mais costeiro, até o final, você sente essa diferença. Então em questão de realmente grandiosidade, o épico que você espera de Gladiador, você vai encontrar mais aqui. Isso ele realmente consegue te entregar. Você quer ver a próxima cena. Quando um personagem fala pro outro, no próximo dia vai ter o terceiro dia, realmente dos jogos no Coliseu, você fica ansioso para saber o que ele vai entregar. Então, em entretenimento, o Ridley Scott entrega muito bem. Claro, na parte técnica tem alguns problemas, como por exemplo, quando você pensa em Roma, Ridley Scott, e eu vou chegar depois para falar isso sobre o roteiro, ele não consegue trabalhar muito bem os cidadãos e mais do que isso, não trabalha muito bem os personagens de Roma como um todo. Então, quando você vê os cidadãos revoltados, quando você vê Roma em fogo, você não sente aquele peso. E não é por causa do CGI, é por causa do roteiro.
roteiro, mas poderia ter mais impacto. Até alguns momentos do Coliseu você sente um pouco isso, mas de modo geral ele te entrega entretenimento e entrega o épico. Então essa parte é muito boa. E a gente vai pro segundo ponto que eu mencionei, que seria as atuações. Como no primeiro filme tem atores fantásticos, essa continuação também tem. Destaque pro trio principal. Destaca também os 4 atores, na verdade, que foram muito bem. Começando pelo que eu achei que foi o menor dos 4, que é o Joseph King. Joseph King, que é muito conhecido, e aqui ele entrega um imperador muito interessante. Ele fica no limiar entre a razão e a emoção, e eu achei muito boa a atuação dele. Poderia ter mais pra gente ver, mas a parte política dessa pessoa, pra gente ver muito pouco. Mas o ator vai muito bem. A gente também tem o Pedro Pascal, que também vai bem no filme, e o roteiro já entrega mais camada pra eles de um ex-militar que viu todo o terror de uma guerra e o terror que a Roma tá entregando. E aí ele também consegue muito bem a partir daí. Você vê como que o ator é muito bom. Você também tem o Paul Mescal, que ele é lá de After Sun, inclusive eu recomendo muito que você veja After Sun. E aqui, eu gosto muito da atuação dele, eu gosto muito de como ele consegue mudar as expressões, como ele consegue criar camadas para um personagem através da atuação. E fisicamente ele tá muito bem, é até estranho pensar que esse cara é o cara do After Sun, mas ele é incrível. E esse é um ator que pode ficar de olho, que cada ano que passar vai estar em mais produções de qualidade Hollywood, porque ele é muito bom. E o grande destaque do filme para mim é o Denzel Washington. Não precisa nem falar, né? Denzel Washington. Só o nome dele já mostra a grandiosidade que ele é pro cinema. E aqui a parte política, a parte de como ele conversa, como ele engana as pessoas através da palavra, é muito bom. A atuação dele é incrível e o arco de personagem dele é o melhor arco do filme. O arco político, o arco pessoal, o arco de humano é muito bom. Eu adorei o Denzel Washington nesse filme. Mas, como eu falei, o épico é muito bom. Tem ótimos atores no filme, porque além desses teve mais. Mas nada disso importa, se parar pra pensar, se a história não for boa, se a história não te convencer. Porque o filme tem 2 horas e meia. Você não vai querer ficar vendo só sequências de ação e atores bons se o roteiro não te convencer a torcer pra eles. E aí é que vive o calcanhar de Aquiles desse filme. A história em si, a base, é muito parecida com o filme dos anos 2000. É uma história de vingança muito parecido com o dos anos 2000. Inclusive com batidas parecidas. Então a história em si, a parte realmente, a base da história, ela é muito parecida. E a base em si não é ruim. Histórias de vinganças estão aí desde sempre na história do cinema. E aqui é para reforçar isso. Então a base em si não é ruim, mas como você vai desenvolver essa base, aí é que vive o problema. Porque primeiro, eu acho que esse filme ele tem um problema grave que é não conseguir andar pelas pernas próprias. Esse filme poderia referenciar o filme dos anos 2000 toda hora. Poderia referenciar com sequências, com armaduras, com momentos. Mas aqui fica demais. Parece que toda hora que o filme e o Ridley Scott não tem confiança no seu roteiro, ele apela para frases, poemas ou até realmente sequências iguais de ação do filme dos anos 2000, parecendo que ele quer que convença o público a ficar no fator nostalgia, no fator da memória. E isso eu não gosto muito. Esse filme, na hora de andar com as próprias mãos, não funciona tão bem. Não que ele seja ruim, mas falta originalidade para ele em alguns pontos. Parece que é só uma repetição do que o filme já foi. E isso é um problema. Outro problema é a forma como o filme tem 2 horas e meia de duração, mas parece que as narrativas sempre faltam algo. Tudo bem, o filme começa com vingança. Tudo bem, o filme tem vários núcleos. O núcleo da política, o núcleo do gladiador, o núcleo do império. Mas quando você pensa e o filme começa a se desenvolver, você percebe que o desenvolvimento desse filme é um problema. Porque na metade do filme, quando você vai desenvolver cada núcleo, o do Denzel é bom, mas os outros dois são muito jogados de lado. E quando chega no final do filme, você fica pensando, eu perdi alguma coisa? Será que falta alguma coisa nesse filme? Por exemplo, o personagem do Rano, que é o Lucius, vivido pelo Paul Mescal. O do nada ele vira um grande gladiador. Ele vira alguém que vira uma inspiração para os povos, assim como o Maximus foi nos anos 2000. A diferença é, você vê a construção do Maximus, de alguém, de ninguém, para alguém que vira alguém que é odiado pelos gladiadores, até que ele vira um herói. Aqui, do nada, ele vira realmente esse herói. O mesmo vale para decisões do Império. Como você sente aquilo? Como você sente como o Imperador era? Como o Denzel saiu do nada e virou aquele cara tão importante? Falta lacunas. E aí é um problema de montagem pro filme. E conhecendo o Ridley Scott, pelo que ele fez em Gladiador, pelo que ele fez em Kazaguchi, pelo que ele fez em Napoleão, daqui a pouco ele aparece aí falando que ele tem uma versão estendida de 2 horas a mais de filme. Porque realmente parece que falta algo. Parece que tem cenas que foram cortadas e que não fazem tanto sentido. Tanto que quando chega no final do filme, é inegável. Você vai ficar com o seguinte pensamento. Como eu cheguei aqui? Como o Denzel saiu do nada
para virar realmente esse imperador tão forte. Tudo bem, você sabe, você vê como ele trabalha nos bastidores, mas ao mesmo tempo falta cenas para você sentir mais força nisso, para todo mundo apoiar e ter medo dele. O mesmo vale pelo Paul Mescal, que inclusive era para ser o protagonista do filme, mas o roteiro não dá espaço para ele ser o protagonista. Quando ele aparece, vai ter seu espaço, ele sempre tem que dividir com o fantasma do Maximus, não um fantasma realmente ter no filme, mas um fantasma, pelo que o filme apresenta, toda hora parece que ele quer ser o novo Maximus, e ele não consegue andar com as próprias pernas, então quando ele aparece, falta essa força dele, de um ator excelente, que entrega uma excelente atuação, mas falta isso. Então é um filme que ele tem uma base interessante de vingança que já foi repetida milhares de vezes depois de Gladiador, até em videogames, até em quadrinhos, até em mangá, e depois quando você pensa a partir daqui, o filme tem que andar com as próprias pernas, tem que entregar vilões interessantes, narrativas secundárias interessantes, personagens bem construídos, aí faz um pouco de falta. O filme, de novo, não é ruim. É um bom entretenimento que vale a pena ser visto pelas boas atuações e pelo épico, mas o roteiro poderia ser muito melhor. E considerando que esse filme é baseado num clássico do cinema, aí a pressão e o peso das costas fica maior. Eu esperava mais em relação a como é trabalhar a cidade, a como é trabalhar os guerreiros. Faltou guerreiro secundário para dar mais visão pro personagem do Paul Mescal, faltou ter mais parte política pra gente entender mais eles, mas de novo, daqui a pouco o Ridley Scott aparece falando que ele tem uma versão estendida de mais 2 horas que vai explicar tudo isso. Tudo bem, mas no cinema não funciona. Tanto que tem uma sequência final, que eu não queria dar spoiler, mas eu tenho que falar, onde envolve como cada exército não luta. Tem uma incoerência ali. A gente não entende por que o exército não avançou. Porque o exército está revoltado pelo que aconteceu em Roma. Não faz muito sentido, porque falta mais personagens secundários. Falta a gente entender mais o pessoal de Roma, o público de Roma, os guerreiros secundários de Roma, que a gente não sabe como eles pensam e têm família. Então, de novo, é um filme que, como épico, é excelente, como trilha sonora, é excelente, muito bem filmado, com uma excelente fotografia, com uma excelente trilha sonora, tem atores excelentes, mas na parte de roteiro, apesar de não ser ruim, poderia ser muito melhor. Concluindo, Gladiador 2 não é um filme ruim, é um épico que vale a pena ser visto no cinema pelo épico, pela grandiosidade. Veja na melhor tela possível, porque se você ver na tela pequena, você vai perder a melhor coisa do filme. De novo, é um filme que tem excelentes atores, personagens muito interessantes e uma parte técnica excelente, um épico excelente, mas falta na parte de roteiro. Um filme que poderia ser muito bom, se torna só um filme bom. E por isso que eu fecho o filme Gladiador 2 com uma nota 7 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Gladiador 2? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.